Estamos ao vivo, chegou o momento da Conesp no programa Piracicaba Agora. E conosco aqui está o Alessandro Silva, técnico de segurança do trabalho do Sereste. Muito obrigado, prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela presença, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Valeu. E conosco também o Milton Costa, presidente do Sindicomp. Então, obrigado pela presença, viu? Obrigado, Neto. Um prazer estar aqui. Legal. Olha, vocês aí de casa já podem participar conosco aqui. A gente vai falar, entre outros assuntos, né, pertinentes do nosso dia a dia com os trabalhadores. Mas vamos falar em destaque aqui, sem sombra de dúvida. Vamos falar no caso dos acidentes e os cuidados, né? Eu já abro aqui, eu acho que é uma rotina, né? É um dia a dia do Milton. O Milton vai falar sobre isso também, que ele tem todo um projeto, e a gente vai destacar isso, que é um projeto também do indivíduo ter o conhecimento. Não só aí você levar aí, né, a visita do sindicato, da construção civil, de ter os cuidados, né? E a gente tem muitos casos no Brasil inteiro sobre a acomodação em péssimo estado, né, não ter acomodação adequada, mas mais do que isso, o Sindicomp aqui em Piracicaba, ele tem uma ação de instrução, através aí de um espaço onde ele vai receber o conhecimento. A gente já vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a questão dos acidentes, né? Graças a Deus, vem diminuindo, né? E a gente vê uma intervenção direta aí com os trabalhadores. Eu acho que hoje a fórmula é essa, mais do que punir, é orientar o gestor do emprego e o trabalhador. Os acidentes não acontecem por acaso, né? Os acidentes são preveníveis e previsíveis. Nesse sentido, a orientação seria um bom caminho, né? Porque a legislação já está posta aí desde 77. Então, a legislação todo mundo sabe, a repercussão trabalhista, a repercussão para a saúde, a repercussão social de um acidente de trabalho é muito grande, né? Para o empresário, perde-se tempo de trabalho. Claro. Perde-se, para a questão trabalhista, se perde o registro, né? Você perde a informalidade, cai para a informalidade. Para a reabilitação profissional, como esse trabalhador acidentado retorna ao trabalho. Todas essas questões envolvem um contexto muito grande. Esse contexto só se diminui com ações de prevenção. E uma delas é conversar com o patronal, com os representantes dos trabalhadores, com o trabalhador de chão de fábrica, e fazer as ações mínimas, né, de saúde e segurança, que são as ações coletivas e não as individuais. Agora, Alessandro, qual a maior dificuldade hoje em dia, né? A gente já teve aí em tempos remotos, a gente teve a dificuldade, por exemplo, não ter aí o acesso ao trabalhador, né? A gente não pode negar isso. Já houve tempos no nosso país onde você não conseguia ter o contato com o trabalhador para ver se ele estava com capacete, ver se ele estava com equipamento de proteção. A fábrica, a empresa, enfim, dificultava essa entrada. Hoje não, hoje o empresário quer, né, que o setor vá até a empresa justamente para ajudar aí na educação e, como você falou, não dar um prejuízo. Mas qual que é a maior dificuldade hoje em dia? Tá. Os maiores riscos hoje dentro do ambiente de trabalho são nas atividades de manutenção. Vou dar um exemplo. Uma manutenção dentro de uma metalúrgica. Os riscos estão presentes porque as barreiras, quando era o trabalho na operação, eles foram sanados decorrente a esses 15, 20 anos de atuação conjunta com o setor. Também a manutenção de questão predial. Vou dar um exemplo. Se você for fazer uma manutenção no seu prédio, onde é um sobrado, o risco é muito grande no telhado, uma limpeza de calha. Sim. O risco acontece da proximidade com a linha energizada. Sim. E qual é essa forma de contrato? É um contrato muito fraco, informal. Essa informalidade são um risco que a gente não consegue captar. A gente consegue trabalhar muito melhor nas atividades com empresas acima de 30 trabalhadores. Correto. E esses trabalhadores com baixa, onde está mais ou informalidade ou com baixa quantidade de trabalhadores, isso é muito difícil para a gente. Eu acho que a comunicação seria um bom espaço. Então, nesse caso, eu gostaria de alertar muito a população relacionado à contratação de profissionais para fazer a limpeza de calha, troca de coisas. E a troca de telha, uma pintura. Tudo isso. Vou dar 3 exemplos para vocês. A gente pegou 2 acidentes com pintura, onde os trabalhadores estavam fazendo em sobrado, fazendo um movimento com cabo de madeira, onde eles estavam olhando para baixo e fazendo esse movimento. O cabo tocou na linha. Meu Deus. E 2 trabalhadores tomaram choque. Um trabalhador foi fazer manutenção sobre um posto na parte superior e quando ele subiu, estava meio úmido,
A corrente veio e pegou a cabeça dele, tomou um choque e caiu de 5 metros de altura. Meu Deus do céu. O outro foi fazer uma manutenção no telhado, em Artemis. Ele estava movimentando o ferro ficou próximo da linha energizada, também tomou choque e levou, caiu de 7, 8 metros de altura e veio a falecer. Esse tipo de atividade é duro da gente chegar rápido. A gente consegue chegar depois, mas é muito, muito depois, infelizmente. E isso ainda acontece? Sim, sempre. Agora, falando da contratação, Milton, eu queria que você ajudasse também, por gentileza. A gente sempre procura, né? Você está fazendo uma reforma. Eu estou em reforma, né? Eu não falei isso para você, mas eu estou reformando também. Rapaz, que dureza a reforma, não? Que transtorno que cria, né? A reforma, rapaz, não é fácil, não. E eu admiro muito os trabalhadores que trabalham com a construção civil, porque a gente não tem experiência. O trabalhador fala, não, é por aqui tem que fazer, isso é assim mesmo, vai orientando. Mas como que deve proceder aí um proprietário de uma residência, como o nosso amigo aqui falou, você acabou de falar para nós. Por exemplo, você tem uma empresa grande, uma construtora, é um prédio, você tem todo um aparato e uma estrutura. Mas eu quero fazer uma reforma, eu quero construir um banheiro a mais, eu quero trocar o telhado da minha casa. Como é que eu devo proceder? Como é que eu contrato uma pessoa, um profissional? Como é que eu devo agir? Boa pergunta, Neto. Eu já vou até fazer a pergunta para você de antemão. Uhum. A pessoa que você contratou, ela é PJ ou é uma pessoa informal? É uma empresa. É uma empresa? É uma empresa. Então, essa é a maneira correta de começar um contrato, seja de reforma, seja de manutenção. Uhum. Que lá está a regulação trabalhista e de saúde e segurança do trabalhador. Porém, qual é a análise que tem que ser visto? Se os equipamentos, se a condição de trabalho, se você não tem esse conhecimento, então procurar os órgãos que podem te dar informação. O sindicato é um, o Centro de Referência ao Trabalhador é outro, o Ministério do Trabalho é outro, para que você não incorra em incidentes e prejuízos maiores. Porque enquanto a relação está perfeita, né, no sentido dando tudo certo, vai muito bem. E depois que a coisa acontece de uma forma equivocada, muitas vezes pela questão contratual, financiamento, dizer assim, eu pedi 10 e você está querendo me dar 8. Sim, e aí começa a relação tempestiva. Uhum. Você já está errado de contratar de forma irregular. Então, o que a gente sempre costuma dizer? A corrupção é um problema em todos os sentidos. Uhum. Um trabalhador que aceita trabalhar sem o seu registro na carteira, ele também está corruptando. Correto. Porque tem uma lei que garante que ele seja reconhecido. Mas daí ele vai usar o argumento da fome e da necessidade. Uhum. E a lei não tem meio termo, a lei não tem bom senso, a lei tem regra. Então, infelizmente, se a necessidade for maior do que o serviço, não contrata. Uhum. Nós temos assistência social, temos outras providências a serem tomadas. Mas serviço se contrata relação capital e trabalho. Eu pago, você faz e de forma adequada. E cumpra-se com a lei. Infelizmente, o jeitinho brasileiro, a necessidade emergencial, é que está ocasionando esse número volumoso e, infelizmente, por conta dessa conturbação econômica, isso tende a aumentar. E a necessidade de quem tem o dinheiro, muitas vezes, ao invés de ser honesto e justo e contratar uma empresa, mas ele faz por menos, para ele é rapidinho e compra lá. Então, a própria sociedade acaba promovendo esse tipo de atitude, que foi muito boa a sua pergunta, no sentido de que, a quem eu recorro? Se não sabe, pergunta. A gente não anda com o carro sem gasolina. Correto. E quando o posto ele frauda a gasolina, a gente não abastece mais lá. Exato. Então, por que a gente contrata pessoas que muitas vezes não têm experiência e não têm uma formação para ganhar vantagem em cima disso? Uhum. Então, essa é a interrogação que fica. Nós, sociedade, compramos serviço. Nós, sociedade, sabemos o que é lei, o que é direito e o que não é direito. Se o seu filho for trabalhar sem registro em carteira, você vai aceitar? Não. Então, por que você contrata uma pessoa para fazer o serviço sem essas condições? É porque é muito caro essa questão toda, então não faz. Que o risco é grande, depois a gente vai intervir, acha que a gente está com perseguição, ou que a instituição é ruim. Aham. Então, esses tipos de sentimento e pensamento e dizeres acabam denigrindo e confundindo, inclusive, as pessoas que têm um pouco mais de necessidade e aquelas pessoas que querem levar vantagem e aproveitar esses momentos. Milton, estamos com o Milton aqui, presidente, né, do Sinticomp, e também com o Alessandro, técnico de segurança do trabalho do Sereste. Muito importante esse momento que a gente está conversando aqui no quadro da Conesp, que é uma orientação para os trabalhadores, né? Eu acho que
é tão importante isso, que a gente está falando da questão da saúde do trabalhador, né, e sair dessa informalidade. A única maneira dele estar resguardado, acho que o Milton também pode destacar isso, é ele sair da informalidade. Né? Se ele é um bom profissional e ele quer partir agora para ter sua independência, não quer trabalhar mais para uma empresa de construção, por exemplo, que é o caso que nós estamos discutindo, que ele possa fazer os recursos corretos, né? Possa abrir uma empresa para ele, não é isso? Exatamente, nós temos um microempreendedor individual, nós temos uma série de regras que dá a condição a essa pessoa virar um PJ, se ele quiser. Executar o trabalho, se ele não quer mais ficar preso a uma empresa, a uma regra diferenciada. Mas ele tem que seguir o processo como todo mundo tem que seguir. Para estar segurado. Para estar segurado. Agora, Milton, mas isso é complicado, por exemplo. Eu sei muito bem como é que é o dia a dia da pessoa que levanta essa cidade, que constrói essa cidade, né? É muito corrido, ele está trabalhando, então às vezes a informação não chega, essa é a fala. E aí é o papel do sindicato. Eu queria que você destacasse aqui justamente todo o setor do sindicato para dar essa orientação. Por vezes a gente acha que o sindicato ele tem que agir, né? Eu acho que no seu caso é a mesma coisa, né? O Celeste também é a mesma coisa. Quando acontece, aí a gente pensa no sindicato. E a gente pode trabalhar o antes, é isso, Milton? É uma confusão muito grande em relação ao que é uma representação sindical, qual é a atitude e atividade do movimento sindical, né? E as pessoas, às vezes, acham que ele não tem função, né? Ele só recolhe contribuições e não faz mais nada. Daí eles esquecem licença-maternidade, seguro-desemprego, FGTS, férias, 13º, acordos diferenciados em relação a outros benefícios que a Constituição e nem a CLT nos garante. Então, o sindicato é importante para essa relação, porque ele é intermediário onde vai apontar aonde estão as falhas e como eles podem seguir de uma forma menos custosa e menos degradante em relação a se regularizar. Né? Porque eu não posso passar de uma obra de um cidadão que perdeu o emprego e ele conseguiu fazer um bico em tal lugar e ele está sem registro lá, passar e fechar o olho e deixar acontecer o processo. Eu tenho que parar, embargar, conversar com ele sobre qual é a possibilidade dele se ajustar de forma adequada ou não, para que a gente possa encaminhar para os órgãos como o Centro de Revisão do Trabalhador ou o Ministério do Trabalho para que tome as providências necessárias. E aí vem a confusão. Você veio aqui para tirar meu serviço. Nossa. Né? E a gente está preservando a vida, o direito dele, porque ele tem direito, além daquele contrato que ele fez de boca, com os valores, às vezes, que ele acha que é o suficiente, tem outras condições que ele assegura dentro de um acordo coletivo, dentro de uma convenção coletiva, sim, e dentro até do próprio contrato que ele vai fazer, para que ele se assegure. E assegure também quem está contratando. Quem faz contrato de papel de pão é duro depois para discutir na justiça. Porque ficou trincada a minha casa que ele fez mal feito. Qual é o contrato que você tem? Como é que vai recorrer? Então, tudo isso já numa confusão. Então, a gente tem função e pode ajudar muito essa sociedade, pode ajudar muito esse trabalhador, porque nós somos órgãos denunciante e fiscalizador. Sim. Nós denunciamos ao CERET, nós denunciamos ao 56, nós denunciamos ao Ministério do Trabalho, porque a gente tem uma viatura, inclusive, na rua, que percorre a cidade, as obras, e tem o disque denúncia da sociedade, do empregador e do empregado. Porque a concorrência desleal também nos machuca. Ótimo. Porque você paga os seus tributos, o outro não paga e está empregando, e esse trabalhador está sem direito. E muitas vezes o trabalhador vai até a favor do próprio empregador que está lhe pagando salário. Acho que está tudo bem. Porque ele que está bem e está matando a necessidade dele da fome que ele tem no dia. Então não dá para vender almoço para comprar janta. Nós somos profissionais, nós vendemos serviço e temos que cumprir a lei como todo mundo cumpre. Simples assim. Se eu não sei como fazer, eu pergunto. Que quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente arruma problema. Ou então arruma desculpa. E nós temos desculpa para tudo hoje, se quiser. Vendo o cenário nacional que nós estamos vivendo hoje, sim. Pelo amor de Deus, joga a terra. Porque não se tem respeito, não se tem uma coisa que você possa seguir. Nós somos seguidores de homens. Nós seguimos Cristo, cada um na sua religião, na sua doutrina, e nós seguimos bons exemplos. O quanto está difícil ter. E a gente vai continuar mantendo os maus exemplos por conta de necessidade, por conta de... Não pode. Não podemos, nós temos que tentar mudar, mas muda através de atitude, através de conhecimento e através de informação, que você falou aqui. Como é que a gente pode? A comunicação é importante, muito importante, mas nós precisamos fazer ela. Sem dúvida.
Tem pergunta que chegou, Maria? Tem. Vamos lá, então. O WhatsApp agora ele tá vai e volta. Ei, WhatsApp. Viu, gente? Mas olha, o seu Carlos, lá do bairro Jupiá, ele está querendo saber o seguinte, pessoal, boa noite. Se eu não for ligado ao sindicato, eu não estou resguardado em um acidente de trabalho? Boa, Carlos. Obrigado pela pergunta. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Porque os órgãos têm que funcionar e ele tem o direito à sua proteção independente. O problema dele é que quando ele vai ter que buscar um recurso jurídico, muitas vezes, de forma a ele ter um custo. Pelo sindicato, ele já tem assistência jurídica gratuita e as intervenções que nós podemos fazer, seu Carlos, é sentido de quê? Nós estamos no Conselho da Previdência, nós estamos no Conselho da Saúde, nós estamos envolvidos em todos os conselhos para discutir e fazer valer o direito seu de ser atendido de forma respeitosa. Quando você não tem isso, você tem que buscar outros recursos. E, às vezes, é a porta jurídica. Né? Como tem alguns advogados que dizem assim, o sindicato ele não protege o trabalhador no direito integral dele. Não é isso. O problema é que o trabalhador que não quer ser sindicalizado, ele abre mão do direito do sindicato protegê-lo e defendê-lo ele naquilo que ele é necessário. Então, ele vai ter que procurar um advogado. Por isso que tem essas ações fora do sindicato. Eu estava no sindicato e aí... o cara não faz nada para mim, então eu não quero nem pagar o sindicato. Beleza, sem problema, só que você não pode bater na minha porta, porque você está me dando um documento dizendo que eu não quero ser assistido por essa entidade. Então você está correndo sozinho. E nós não podemos fazer isso, porque desde quando existiu a relação capital e trabalho, o sindicalismo veio para equilibrar essa relação, porque senão tinha gente trabalhando 20 horas até hoje, tinha sérios problemas de acidente de trabalho até hoje, porque não tem ninguém para intervir. Quem vai denunciar? O trabalhador consegue ter aumento sozinho, pedindo para a empresa porque eu sou um bom profissional? Não, porque a empresa tem mais de 10 trabalhadores, ela tem que dar igual para todo mundo. Então tem que ter um mínimo. Um ou outro, ela premia. Mas não é todo. Então tem que ter essa relação. O que a gente precisa fazer é que funcione a entidade que você está vinculada. Que você vá lá e cobre dos seus diretores. Entendeu? Que aí sim a coisa funciona melhor do que a gente fugir e pular do barco. É um soldado a menos, aquele trabalhador que sai da vínculo do sindicato. E se ele não funciona, denuncie. Você tem o Ministério Público, você tem o Ministério do Trabalho, e dizer que ele não está fazendo de forma adequada. Nós não podemos fazer o que nós queremos. O país hoje faz o que quer porque nós não vigiamos, porque nós não cobramos, não vamos para a rua brigar. Então, quando a gente vai, as coisas mudam. Então, é assim que funciona. Tem cidades dando exemplo aí. 17º salário para professor. Que riqueza de mundo. Né? Isso no Brasil. A cidade do Paraná, né? Onde a cidade faz gestão, os moradores, a cada 2 anos, seguem um ciclo e todo mundo participa. É importante ter as instituições, pessoal. Né? Sem instituições não tem controle. Não dá para a gente achar que o STF não presta, outro não presta, não funciona. A gente tem que pôr gente que funcione. Porque são pessoas que fazem as coisas funcionarem. Quem toca são as pessoas. Quem toca são as pessoas. Então, a gente tem que saber quem a gente coloca, quem a gente escolhe. Que aí sim a gente vai ter um controle melhor e poder confiar. Porque a gente perdeu essa confiança e virou as costas para tudo. Tudo é ruim. Tudo é ruim. Não quero mais nada, não quero mais saber. Nós não podemos colocar tudo no mesmo patamar. Boa. Da mesma forma que existe gente boa e gente ruim, no processo profissional, da mesma forma. Claro. Nós precisamos ter atitude. Sociedade é atitude, atitude do João, do Pedro, do Mané, do filho, do grande, que assim a gente consegue resolver. Caso contrário, nós vamos ficar sempre lamentando e sempre achando um bode expiatório. A culpa é dele. Sempre apontando para alguém. É isso aí. Entendeu? Então a gente não quer culpabilidade, a gente quer acabar e trabalhar na causa. Mais uma pergunta chegando, vamos lá, temos 5 minutos de programa. Milton vem aqui, ele fala e fala, eu gosto muito, viu, Milton? Do jeito que você fala, expõe. Eu sou sincero. E é isso que tem que ser mesmo, cara. Eu sou verdadeiro, eu não vou contar história, não quero agradar ninguém, não quero agradar partido político, não quero agradar nenhum tipo de instituição. Nós somos pessoas, cidadãos, e nós precisamos resolver os nossos problemas. E nós precisamos das instituições e dos programas que divulgam, porque é raro também um programa assumir essa responsabilidade de ter que expor para a sociedade certas verdades que a sociedade talvez não quer escutar. Pois Milton, Maria. O Milton ou o Alessandro, né, que puder, a dona Luzia, ela está acompanhando a gente lá, ela disse que o marido dela, ela diz, acho que eu perguntei se faz parte do sindicato, acho que a patroa dele não aceita que o sindicato fosse lá. Ela quer saber o seguinte, ó, meu marido trabalhou 8 meses sem registro na carteira, mandaram ele embora o mês passado e até agora não pagou o salário de abril.
Ele trabalhou como metalúrgico. Ela quer saber se ele tem algum direito na justiça. Pois não. 100% de direito. O problema é que começou errado a relação. Como o senhor trabalha 8 meses sem registro, se a lei fala que em 48 horas sua carteira de trabalho tem que estar no seu bolso de volta, devidamente registrado e com seus direitos segurados. Não podemos deixar isso acontecer. Nós permitimos. É a partir do momento que ele ficou o primeiro mês, que poderia ser vamos dizer assim, um início, né, para que ele possa estar tendo uma relação mais próxima, até a gente, vamos dizer assim, que dá para entender. Mas 8 meses, não. O segundo mês, aqui minha carteira e está aqui meu registro. Caso contrário, mas se eu não fizer assim, ele não vai me manter no trabalho. Aí a gente concorre e vai aumentando esse tipo de relação tempestiva, desleal, porque eu não vou almoçar, porque se eu almoçar, o outro vai deixar de almoçar, vai pegar meu lugar. Não vai ter fim isso. Aí, Neto, veja só que o que ele perguntou é muito pertinente e é muito importante que a sociedade saiba. Aí que vocês vão ver por que o sindicato funciona. Por que ele não quer que o sindicato vá lá? Tem um motivo, né? Entendeu? Se ele não está fazendo nada errado. Então, nós somos a regulação. Nós somos o controle social. Que se ele não tiver força sozinho, nós vamos lá e encaminhamos para os órgãos de necessidade. Ele não precisa falar nem o nome dele, ele só precisa falar onde ele está e o que está acontecendo. Nós colocamos a viatura na rua e vai atrás. Isso dependendo da nossa categoria. No sindicato metalúrgico, vai até o sindicato metalúrgico, liga lá e fala o que está acontecendo para ver se os colegas vão atender ou não. E se acaso isso não ocorrer, você tem a atitude que você tem que tomar. Que é através dos órgãos que eu falei aqui, Ministério Público, Ministério do Trabalho, porque você está sendo enxotado e está sendo agredido, inclusive da lei do OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Está ofendendo toda uma regra. E nós não podemos aceitar um dia sem registro, quanto mais 8 meses. Perfeito. Alessandro, olha, chegamos ao final do programa, estourou o tempo, mas eu quero convidá-los novamente para participar aqui. Tem alguns detalhes que eu queria saber um pouquinho mais sobre a questão, né, dos acidentes de trabalho. Eu acho que tem que voltar novamente aqui para participar, para a gente dar essa informação ao público de Piracicaba, ok? Sem problema nenhum, estamos à disposição. Acho que é um espaço importantíssimo, Neto. Eu acho que a sociedade precisa. A gente tem muita informação para ação de prevenção, de comunicação. O Ceres está aberto para o diálogo com a comunidade, com o espaço, com o território, com os bairros, com os profissionais. Esses grupos são importantes para a gente, que é o conhecimento adquirido ao longo do tempo, e isso para a gente é muito importante para ações de prevenção. Perfeito. Milton, muito obrigado, viu? Eu que queria agradecer, enquanto também coordenador da CIST, Comissão Intersetorial de Saúde e Segurança, no qual estou presidindo no momento, né, eu avalio e digo, as instituições são pertinentes e importantes para essa relação da agressão entre o direito do trabalhador. Então, eu queria agradecer esse momento, esse espaço aqui, né, porque a gente consegue fazer um eco onde a sociedade vai mudar um pouco essa interpretação de o que serve e o que não serve e saber quais caminhos ela toma para se proteger melhor. Não fiquem sozinhos, vocês não estão sozinhos. Nós não temos bola de cristal para adivinhar. Nós precisamos que vocês comuniquem para poder vocês também saber se tem resposta ou não e saber onde vocês vão denunciar. Perfeito. Obrigado, então, pela participação. Chegamos ao final, Maria. Olha, muito obrigada. Agora está chegando um monte de WhatsApp, viu? O pessoal está voltando agora. Amanhã a gente retoma, então. Obrigada, até amanhã. Obrigado a todos. Não há de ser diferente. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.